bem? Eu queria ler com vocês o Salmo 124. Diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro no laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do nosso Senhor, que fez o céu e a terra. Esse salmo descreve uma grande dificuldade que Davi passou na vida dele. Não se sabe o certo, o que estava acontecendo no momento, mas o que o texto relata é alguém que está tendo uma vida relativamente tranquila, caminhando dentro da normalidade e de repente problemas, inimigos vêm como águas atropelando tudo. Ele usa essa ideia das torrentes, é como se abrissem grandes torneiras nos rios, então um riacho calmo e tranquilo, de repente se transforma numa enorme corredeira. E se você está ali nas águas, pode ser que você não perceba essa água vindo, você é lançado contra as pedras. A morte é quase certa. O que ele diz nesse salmo, ele começa reconhecendo que eles, passando por isso, sobreviveram, porque Deus estava com ele. Ele fala por 2 vezes, não fosse o Senhor, ele repete para dar ênfase. É como se ele estivesse gritando. Ele está se lembrando e lembrando Israel que se não fosse Deus naquele momento, eles teriam morrido, eles teriam sido dizimados. Às vezes a vida é assim conosco. Nós estamos em momentos tranquilos, onde tudo está nos eixos, e de repente os problemas chegam, nos tiram do trilho, transformam a nossa vida, e uma vida onde parecia um riacho calmo, passa a parecer torrentes fortes que nos lançam contra as pedras. Tem sido assim, talvez, para você, nesse tempo de separação, nesse tempo de distanciamento social. Talvez você estivesse numa situação cômoda, onde tudo está tranquilo, e agora você não pode mais sair na rua, não pode mais fazer nada, você se sente sozinho, as coisas pareciam um mar tranquilo, e agora a gente está no meio de grandes ondas fortes. O fato é que esse salmo nos lembra de que Deus sempre está ao nosso lado, Ele nunca nos abandona. Talvez a gente só entenda isso no futuro, quando a gente olhar para trás. Talvez daqui a algum tempo você consiga olhar para trás e reconhecer como Davi. Deus nos livrou. Deus nos livrou como o livro pássaro do laço do passarinheiro. Essa é uma luta desproporcional. O pássaro é muito mais fraco que o caçador, mas é Deus quem livra. Existem problemas na nossa vida onde a gente não tem condição de resolver. Mas quem livra é Deus. É Ele que cura, Ele que opera, Ele que faz o milagre, Ele que tem todo esse poder. E Paulo disse em Romanos, falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode não estar entendendo muito bem o que toda essa dificuldade tem gerado de positivo na nossa vida, mas no futuro talvez a gente compreenda. E no futuro a gente pode olhar para trás e falar assim, o nosso socorro veio daquele que criou os céus e a terra. E esse o Criador dos céus e a terra, seguindo o raciocínio de Romanos, deu para a gente também o Filho dele, para morrer no nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. Ele fez o que era mais difícil, que é enviar o seu Filho para nos salvar. Ele também não vai dar todas as outras coisas? E não vai dar o livramento? E não vai trazer salvação? Talvez a salvação não seja exatamente aquela que a gente quer. Talvez olhando para trás, naquele dia,
estejamos na glória com o Pai, salvos, remidos, nós possamos olhar para trás e entender as dificuldades que a gente passou na terra e glorificar a Deus, porque vamos entender de maneira plena que Deus fez tudo por nós e apesar de todas as coisas, nós somos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe.